Tomás Neves com Leonor Durão aos comandos de um Can-Am nos SSV, André Sérgio em beta nas motos e João Val em Yamaha nos quad foram os grandes vencedores da etapa do TH Closest Super SSV e TH Closest X-Trophy que teve lugar em Ponte de Sor. Uma jornada envolvendo 225 pilotos que contou ainda com a participação dos mais jovens e de onde saíram vencedores Vicente Caeiro e Martim Caetano, ambos em Yamaha nas motos, Manuel Batista, também em Yamaha na competição quad, e Beatriz Martins em CF Moto, entre os Mini SSV. Jornada de encerramento em Ponte de Sor, num fim de semana que recebeu a derradeira etapa dos troféus promovidos pela X-Adventure sob a égide da FMP, Federação de Motociclismo de Portugal. O primeiro dia de competições deste evento, organizado pelo Grupo Motar Matuzas, foi destinado ao TH Closest Troféu Super SSV Off-Road and Rally. Um programa desportivo composto por um prólogo e 2 setores seletivos, cada um com 4 provas especiais de classificação, o que proporcionou a cada piloto realizar até 8 passagens de competição no circuito. No prólogo, com que abriram as hostilidades, o melhor tempo foi conseguido por Ricardo Lourenço, no Can-Am X3, inscrito pelo Parte Ovo Racing Team, que registou 8 minutos e 40 segundos. Posição seguinte para a dupla Tomás Neves-Leonor Durão, igualmente aos comandos de um Can-Am X3, que gastou mais 9 segundos e 7 décimas. A dupla João Paulo Santos-Letícia Santos, do JPVS Racing, num Can-Am X3, averbou o terceiro melhor tempo a 18 segundos e 1 décima da marca obtida por Ricardo Lourenço, sendo ainda a mais rápida entre os hobby. Posição seguinte para Bernardo Passanha Vasco Areia, do Wall Up, o segundo da classe hobby, igualmente em Can-Am X3. Quinto tempo para Afonso Oliveira, do Santag Racing, em Polaris RZR Pro. Sexto tempo para a dupla Bruno Martins Eurico-Adão, do BRM Racing Team, em Polaris Pro R. A dupla Diogo Francisco Daniel Andrade, também do BRM Racing Team, num Yamaha YZ1000 RSS, foi a mais rápida da classe T2 Hobby, enquanto a dupla Rui Abreu Gonçalo Guedes, inscrita pelo Moca Team Racing, em Polaris XP1000, averbou o melhor tempo entre os concorrentes da classe T2 federados. Nas 4 passagens pelo troço que estava destinado aos SSV, para o primeiro setor, impôs-se Tomás Neves, que com o seu Can-Am foi o mais rápido, totalizando 34 minutos e 1 segundo e averbando a volta mais rápida com 8 minutos e 25 segundos. Com mais 54 segundos e 8 décimas, o segundo lugar era então ocupado pela dupla Bernardo Passanha Vasco Areia, igualmente aos comandos de um Can-Am, e os primeiros da classe Hobby. Em terceiro lugar surgia a dupla Bruno Martins Eurico-Adão, que aos comandos do Polaris Pro R gastou mais 1 minuto e 28 segundos que Tomás Neves. Eram segundos da classe T1 federados. Posição seguinte para o jovem Afonso Oliveira, a 36 segundos do terceiro lugar. A dupla Ruben Rosa Paulo Lopes colocava o seu Can-Am X3 em quinto lugar e era o segundo da classe Hobby. Igualmente em Can-Am X3, Joaquim Dias e a dupla Vitor Dias Carla Palma, do time Natureza, ocupavam as posições seguintes e fechavam o pódio respectivamente das classes T1 Federados e T1 Hobby. A dupla Diogo Francisco Daniel Andrade era a mais rápida da classe T2 Hobby, batendo o par Luís Lourenço Ana Lopes, aos comandos de um Segway Villan SX10, os mais rápidos entre os concorrentes da classe T2 federados.
Com mais 4 passagens pelo setor seletivo SS2, pelo circuito, deste TH Closes Troféu Super SSV Off-Road and Rally, disputado em Ponte de Sor, vamos agora para o ordenamento final desta competição, que teve como vencedor Tomás Neves, navegado por Leonor Durão, e que nesta prova se apresentaram aos comandos de um Can-Am X3. Foi uma luta muito renhida ali ao princípio, mas depois foi controlar e ir até ao fim. Está satisfeito com os tempos? Sim, volta para volta sempre a melhorar e uma organização muito bem marcada, tudo impecável e pronto, é um dia bem passado. Segundo lugar para a dupla Bernardo Passanha-Vasco Areia, igualmente aos comandos de um Can-Am X3, que gastaram mais 1 minuto e 27 segundos. Esta equipa venceu a classe T1 Hobby. Correu bem, foi um dia desafiante, começou com muita lama, choveu muito ontem e foi secando ao longo do dia. É um formato engraçado, isto é por voltas, por isso a pista vai se degradando e nós cada vez a tentar ir mais rápido e correu bem, soubemos gerir o carro bem, fomos rápidos e divertimos, foi giro. Satisfeito com os resultados? Sim, muito satisfeito. Nós esta semana decidimos vir correr, fomos buscar o carro, pneus antigos, um carro de 2017 com menos cavalos que os outros todos e conseguimos fazer um grande resultado, segundo à geral, primeiro da SSV daquela classe e correu bem, estamos muito contentes. Terceiro lugar para Bruno Martins, Eurico Adão, em Polaris Pro R, que foram os segundos classificados da classe T1 Federados. Quarta posição para Joaquim Dias, em Can-Am X3, que encerrou o pódio da classe T1 Federados. Posições seguintes para as duplas que acompanharam Bernardo Passanha e Vasco Areia ao pódio da classe T1 Hobby. Vítor Dias, Carla Palma e Ruben Rosa, Paulo Lopes, ambas em Can-Am X3. No top 10 absoluto terminaram ainda a dupla Nuno Vieira-André Pereira, do Prisma Racing, Tiago Patrocínio, inscrito pelo HCS Motorsport, e a dupla Mauro Gomes-Pedro Figueiredo, do BRM Racing Team, todos em Can-Am Maverick. Diogo Francisco, Daniel Andrade, aos comandos de um Yamaha YZ1000, venceram a classe T2 Hobby. Ultimamente o campeonato tem-nos corrido bem, foi fechar o resto do ano e temos tido boas classificações e foi semelhante ao que temos tido. Não tivemos a consistência do primeiro lugar, basicamente. Satisfeitos com os tempos? Sim, tranquilo. Até melhoraram bastante agora no final, o tempo também começou a pista a ficar mais seca e também começamos a ficar mais à vontade, mas sim, foi bons tempos para o carro. Luís Lourenço e Ana Lopes, num Segway Vilano SX10, triunfaram entre os concorrentes da classe T2 Federados. Correu bem, uma prova no final bastante escorregadia, o primeiro setor correu bem da parte da manhã, da parte da tarde também correu bem, as 4 voltas, se bem que o piso estava a ficar bastante danificado e a parte final um pouco escorregadia, desde o princípio ao fim, igual para todos, mas correu bem. Satisfeito com os resultados? Sim, satisfeito. A rolar bem, andei na casa dos 10 minutos, ajustei ali o modo de condução para poupar também o carro e para fazer uma boa prestação e chegar ao fim. As duplas Rui Abreu Gonçalo Guedes e Márcio Silva Afonso Silva, do BRM Racing Team, ambas em Polaris, foram as segundas classificadas, respectivamente, das classes T2 Federados e T2 Hobby. Yuri Alves, do BRM Racing Team, aos comandos de um Rage Comet R, foi o vencedor da classe Buggy. Foi um bocado complicado porque o carro tive algumas questões para o carro pegar relativas à bomba de gasolina, mas a equipa conseguiu resolver e consegui dar as voltas necessárias para conseguir classificar. Uma referência especial para a participação de Pedro e Manuel Melo Breiner, que competiram num Yamaha YZ1000, sendo que, em máquina idêntica, também competiu Tomás Melo Breiner, respectivamente filho e sobrinho, daquela dupla de consagradíssimos pilotos. A par da competição destinada aos SSV, competiram também os mais pequenitos desta disciplina.
Vitória de Beatriz Martins, acompanhada de Rui Martins, inscrita pela TD Central Team, num CF Moto 550 e com o qual venceram ainda a classe T0. Correu bem, a pista está fixe, foi um dia bem passado. Queria agradecer à minha família e aos meus amigos por me terem vivido apoiar. O que é que achaste da pista? Está muito fixe. E queria agradecer também ao meu pai por ser o meu copiloto e à minha mãe e aos meus irmãos por me estarem sempre a ajudar de cá de fora. Segundo lugar, para mais uma menina, Mariana Laranjeira, inscrita pelo PRF Junior Team by BRM e que aos comandos de um Polaris 200 venceu a classe Mini B. Achei que foi um dia bem passado, uma aprendizagem para mim, alcancei o resultado que queria alcançar. O terreno estava com lama e isso, e acho que eu não estou habituado a esse tipo de terreno, e acho que foi uma aprendizagem e acho que estou a construir o meu caminho. Então estás satisfeita com o resultado? Sim, estou muito satisfeita, diverti-me, acho que é o mais importante, e aprendi, sobretudo, com alguns erros na pista, e acho que foi o importante. O pódio ficou completo com a dupla Duarte Vaz-Nídia Martins, equipa do Caramulo Team Júnior, igualmente aos comandos de um Polaris 200 da classe Mini B. O segundo dia de competição arrancou com 3 corridas destinadas aos mais pequenos. Na primeira destas 3 corridas, vitória na classe TT2 para Vicente Caeiro, do Team Caeiro, em Yamaha YZ65, que completou 11 voltas ao percurso destinado aos mais pequenitos das motos. Gostei muito do terreno, gostei muito dos meus adversários, atacaram bem ao início, principalmente o Lucas, mas depois teve um azar, caiu. E mesmo assim continuou a corrida, estou muito feliz por ele e por mim por ter ganho, ter sido campeão do X-Trophy. Mais importante, divertiste hoje? Diverti-me. Quero agradecer ao meu pai, à minha mãe e à minha família toda por estarem a fazer os sacrifícios de me levar aqui a estas corridas e é só. Segundo lugar, a 45 segundos do vencedor para Lucas Martins, do Team Dré, município Vila do Bispo, numa KTM 65SX. Terceira posição para Simão Martins, do Team Strong Riders, Team Dré, também numa KTM SX65, mas com menos uma volta do que o vencedor. Quarto lugar, igualmente com 10 voltas, para Gabriel Xavier, da Escola de Condução Estremocense, numa Yamaha YZ65 e que ficou à frente de João Marques, do Motoclube de Lagos, Aqua Algarve, numa KTM SX65. Nesta classe TT2 competiram ainda as meninas Matilde Cardoso, do Off-Road Camp Yamaha, numa Yamaha TTR 110, Camila Espada, do Lucas Racing Motopin, numa Yamaha YZ65, Maria Bourbon, do Off-Road Camp Yamaha, numa Yamaha TTR 110 e ainda Gabriela Portugal, do Ziga Works, numa ICF 80. Na classe TT1, a vitória sorriu a Tomás Mendes, do time Satanás Team Dré, em Gás MC50, que completou 9 voltas e ficou à frente de Enzo Pereira, da ABECT, numa Husqvarna TC50. Terceiro lugar para Santiago Guerreiro, da equipa Motogreen, em moto idêntica. Posições seguintes também em Husqvarna TC50 para Manuel Sousa e Gabriel Silva. Na segunda corrida, impôs-se na classificação geral e na classe TT4 Martim Caetano, da Distinto Obras Oliveira Racing Team, que efetuou mais uma volta que Duarte Gregório e Manuel Sapata, da Queijaria Sapata Team, todos em Yamaha YZ125. Correu bem, foi uma corrida bastante limpa, arranquei na frente, consegui manter um bom andamento. Vim para esta corrida já sendo campeão, mas correu muito bem. Na mesma corrida, mas na classe TT3, triunfou Vicente Caeiro, do time Caeiro, numa Yamaha YZ85. Ganhei o troféu e 35
Fiquei muito assustado por causa da queda dos outros pilotos também no início. Foi uma queda assim bastante grande, mas depois consegui ir atrás do Martin Caetano durante um pequeno, curto tempo e depois ele saiu logo de vista, não consegui apanhar outra vez. Segundo lugar, a 1 minuto e 8 segundos para Francisco Porto Nunes, do Pitlane TSR Liquimoli Volumotor, em moto idêntica. Também pilotando uma Yamaha YZ85, João Pedro Marcão, do Off-Road Camp Yamaha, terminou em terceiro lugar. De referir que nesta corrida participou ainda a menina Rafaela Nunes, do Off-Road Camp Yamaha, numa Yamaha YZ125. Na corrida destinada aos quad dos mais pequenitos, vitória absoluta e na classe Q4 para Manuel Batista, da Primo Motorsport, em Yamaha YFM 250, o único piloto a efetuar 7 voltas. Comecei com o arranque, correu menos bem, mas logo nas 2 primeiras curvas consegui subir logo para a primeira posição e de resto foi ganhar uma distância confortável e o resto foi gerir até ao fim da prova. Segundo lugar nesta classe Q4 para João Duarte, do time Chanfre, em moto idêntica. Rui Alves, inscrito pela Primo Motorsport Motoclube Matuzas, num quad Yamaha YFM 250, venceu a classe Q3, onde o segundo lugar foi ocupado por Carolina Feitinha, do time Argusor Primo Motorsports, em quad idêntico. Hoje o dia correu bem, fiz uma corrida excelente e quero agradecer aos meus patrocinadores, ao meu pai e à minha mãe, e especialmente ao Motoclube, que é o que organizou esta corrida hoje. Agradeço a todos os que me apoiaram e obrigado por tudo. Ao pódio desta classe subiu ainda Santiago Loureiro, da Primo Motorsport, também num Yamaha YFM 250. Vitória na classe Q2 para Paulo Janeiro, num quad 110. Depois dos mais jovens, o programa prosseguiu com o TH Closes X-Trophy Resistência Todo-Terreno. Coube desta vez aos pilotos moto serem os primeiros a ir para a pista. Vitória absoluta de André Sérgio, piloto inscrito pela Beta Portugal Moto Espinha, numa Beta 480 e que foi o único a completar 11 voltas à pista, liderando da primeira à última volta. Venceu a classe Federados TT2 e foi ainda o autor da volta mais rápida. Correu bem, acho que aqui foi uma vingança do Porto Alegre, tive 2 meses sem andar, aqui com uma lesão no pé, derivada ao Porto Alegre. Não vinha com muitas expectativas, claro que vinha com o objetivo de ganhar, mas senti-me bem, as 2, 3 voltas encheu-me logo os braços, tentei controlar, mas sempre num ritmo forte. Acabei por dar 5 minutos ao segundo, acho que foi uma vitória para mim muito consolidada e vamos ver o que é que o futuro nos reserva. O recém-consagrado campeão nacional júnior, João Duarte, inscrito pelo Off-Road Center Bianchi Prata Honda, numa Honda CRF 450, foi o segundo classificado absoluto. Luís Correão Rodrigues, da MR Motos, numa KTM 350 SXTF, foi o terceiro a cruzar a linha de meta e venceu a classe Hobby TT2. Posições seguintes para os 2 primeiros classificados da classe TT1 Federados. Fábio Magalhães, inscrito pela Medusa Clima Moto Gardunha, numa Husqvarna 250F, gastou menos 38 segundos que Oscar Duarte, da TDRV BDM, em Kawasaki, que foi o piloto vencedor entre os veteranos. Correu lindamente. Eu, antes de tudo, queria nunca é demais dar os parabéns ao Luís Pirralho e a sua equipa pelo excelente troféu que fazem, que é de facto espetacular. Desportivamente, pronto, eu estou parado há um ano, vim aqui como início de pré-época para voltar às competições para o ano.
Pronto, e correu bem, saímos daqui com um quarto lugar à geral, um primeiro na classe, foi para o que deu, mas correu muito bem, obrigado. Foi uma corrida para cumprir calendário, mas mesmo assim foi uma boa corrida, o percurso estava excelente. A organização do Luís Pirralho está de parabéns este ano, todas as corridas foram boas e quero agradecer à minha equipa, à BDM, à TDRV, foi um excelente apoio ao meu assistente brilhante, que é o Rodrigo Batista, que este ano prestou uma boa assistência a mim próprio, que tem sido uma pessoa espetacular. Com menos uma volta, Tiago Sena, da Senax Tours, em KTM 250 XC, fechou o pódio da classe TT1 Federados. Posições seguintes para André Barros, do time DRE Restaurante O Lourenço, numa Beta RR 430, segundo da classe Hobby TT2, e para Jorge Cerca, dos Vinhos Santo André CM Oliveira, numa Honda CRF 250 RX, que venceu a classe Hobby TT1. Correu bem, saí a meio do pelotão, um bocadinho mais à frente, consegui ascender a alguns lugares, cheguei a apanhar pilotos atrasados que me dificultaram a passagem, mas de resto tudo impecável, a pista impecável, a organização 5 estrelas. Depois de ter triunfado da parte da manhã na competição destinada aos mais jovens, Martim Caetano, da Destintobras Oliveira Racing Team, numa Yamaha YZ 250, venceu entre os júniores. Ainda com 9 voltas, cruzaram a linha de meta nas posições seguintes Flávio Neves, da Pitlane Performance TSR Liquimoli Iberia, numa Yamaha WRF 250, que foi o segundo da classe Hobby TT1, e ainda Ricardo Carvalho, da MX 456, numa Yamaha YZ 450F, que foi o terceiro da classe Hobby TT2. Posições seguintes para Paulo Lourenço, do time DRE, numa Beta MY26, segundo dos veteranos, Samuel Cardoso, da LR Motos, numa Yamaha WR250F, piloto que fechou o pódio da classe Hobby TT1, e ainda Renato Mendes, do Bianchi Prata Motoclube de Lolé, numa Honda CRF 250, piloto que fechou o pódio dos veteranos. Manuel Tapadas, do Motoclube Matuzas, numa GasGas EC 350F, fechou o pódio da classe TT2 Federados. Dinis Santos, da 202 Fitness and School Full Parts, numa Yamaha YZ 250F, e José Leitão Moura, numa Kawasaki KXF 250, ambos da classe TT1 Hobby, fecharam o pódio da classe Júnior. Referência ainda para a participação feminina de Mariucci Taranto, do Bianchi Prata Off-Road Center, numa Honda CRF 250, e Rafaela Nunes, piloto júnior, inscrita pelo Off-Road Camp Yamaha, aos comandos de uma Yamaha YZ 125. Coube à competição Quad encerrar o programa deste TH Closes X-Trophy Resistência Todo o Terreno, disputado em Pontessor. Vitória do ex-campeão nacional João Vale, inscrito pelo Aquatela Raystar Racing TS Moto Racing, aos comandos de um quad Yamaha YFZ 450, e que foi o único a completar 10 voltas ao circuito. Venceu a classe Quads Elite e foi ainda o autor da volta mais rápida. Correu bem, consegui arrancar na frente e impor um ritmo forte durante a corrida e conseguimos ser vitoriosos. E conseguimos também vencer o troféu, que era o esperado, e pronto, acabou por correr tudo bem. Posições seguintes para mais 2 pilotos da classe Quads Elite. Segundo lugar para o também ex-campeão nacional Luís Fernandes, inscrito pela Bit Racing, num Yamaha YFZ 450. Carlos Reguinga, vencedor entre os veteranos e aos comandos de um Can-Am 1000, completou o pódio absoluto e da classe Quads Elite.
João Feitinha, do time Argusor Primo Motorsports, em Yamaha YFZ 450, foi o piloto que se seguiu na classificação geral e foi o vencedor da classe Q1 Hobby. Há uma dificuldade, às vezes, em ultrapassagens, alguns dos pilotos não cedem à nossa chegada à traseira, mas pronto, dentro disso correu tudo bem. Seguiu-se Rui Russo, num Yamaha YFC 450, segundo classificado dos veteranos, à frente de José Anselmo, da Roda Pneu, em Yamaha YFZ 450, que foi o segundo da classe Q1 Hobby. Posições seguintes para Carlos Ribeiro, do time Carlão, e para Frederico Ribeirinho, da Autonisa, que fechou o pódio da classe Q1 Hobby, ambos estes pilotos em Yamaha YFZ 450. Jorge Pinho, da Raystar Racing TS Motor Racing, num Suzuki LTZ 400, foi o vencedor da classe Q2 Hobby. Bernardo Conceição, da Motojuvinense Full Parts, num Kawasaki KFX 400, venceu entre os júniores e foi ainda segundo classificado da classe Q2 Hobby. Carlos Henriques, num Kawasaki KFX 450, secundou Bernardo Conceição entre os pilotos júniores. A fechar esta reportagem, uma referência especial para a participação feminina de Vera Anselmo, da Rodopneu Vimieiro, num quad Rodopneu 450, e de Joana Mendes, da Rodopneu, num Yamaha YFZ 450. O programa desta jornada desportiva encerrou com a cerimónia de entrega de prémios. A fechar esta reportagem, o balanço feito pelos diversos responsáveis pelo sucesso deste evento. Muito obrigado pela vossa... É um orgulho enorme ter o encerro do X-Trophy na freguesia de Ponte de Sor, terras do interior que acabam por ter este tipo de eventos como uma alavanca para serem conhecidas em todo o território português e não só, porque acabamos por ter também aqui cidadãos fora de Portugal, o que nos orgulha muito. Esta é uma aposta certa, porque é uma aposta que garante que muita gente vem até Ponte de Sor, que Ponte de Sor chega até muita gente e que isso nos permite fazer marketing à terra, permite termos aqui competição, dinâmica, economia, turismo e prática desportiva, e esses são objetivos que são estratégicos para nós e que nós queremos continuar a abraçar. Esta corrida é importante porque nós somos aficionados do todo o terreno. Portanto, isto para nós é importante para Ponte de Sor e isso é o nosso objetivo. Tivemos à volta de 60 mil inscritos nas classes de iniciados e isto é muito importante para a Federação e para o desporto nacional porque é o injetar das crianças no desporto motorizado. Para nós é muito importante. O Luís está a fazer um trabalho excepcional a esse nível. Realmente 2025 tem vindo num crescente de número de inscritos e isto é realmente salutar e esperemos que 2026 continue assim, com os novos projetos que o Luís tem e com as novas corridas, e para a Federação realmente é um orgulho ver um nível organizativo destes que é muito importante. Tivemos um paddock de sábado muito agradável, tivemos o fim de semana que deixou fazer o que queríamos com a meteorologia. O dia 2 foi um dia muito cansativo, um dia com 5 arranques, com mais de 200 pilotos, e felizmente correu bem. Acabámos o ano em grande e todas as expectativas digam que 2026 poderá continuar neste ritmo. Como é que será o encerramento deste ano? Bem, nós temos programados para dia 17 de janeiro em Alenquer, tanto a gala da X-Adventure, onde vamos entregar e premiar os vencedores do C7, os vencedores do X-Trophy, do Super SSV, e vamos já nessa altura vamos dar algumas dicas do que é que vai se passar em 2026, sendo que a nossa primeira corrida vai ser no dia 1 de fevereiro o X-Trophy e no dia 31 de janeiro o Super SSV em Ferreira dos Ezers.